Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. É uma grande alegria nós estarmos reunidos mais uma vez. Agradecemos muito o convite por essa oportunidade. Diferente, não é? Porque nós estamos aprendendo todos a usar o conhecimento, a tecnologia em nosso benefício. Faz parte da história humana e mais uma vez esse conhecimento está sendo benéfico para nós nesse momento. Embora não possamos estar reunidos fisicamente, embora ainda não possamos estar juntos fisicamente, mas os nossos pensamentos, o nosso coração se unificam nesse momento. Esse momento que nós precisamos tanto nos fortalecer frente aos ensinamentos de Jesus para aprendermos o que temos que aprender com essa situação e passarmos adiante, mais fortalecidos e sustentados. Antes de iniciarmos a nossa palestra de hoje, o nosso tema, a nossa reflexão, bem dizendo, de hoje, nós vamos fazer a nossa prece. Então, nós podemos nos sentar da forma mais cômoda possível, mais tranquila possível em nossas cadeiras. Vamos inspirando profundamente, trazendo esse oxigênio para dentro do nosso corpo físico, permitindo que se espalhe por toda a nossa circulação, envolvendo todo o nosso corpo, nos trazendo bem-estar. Mais uma vez, inspiramos e expiramos. Vamos nos tornando mais tranquilos, mais serenos. E assim vamos unindo os nossos pensamentos, os nossos corações, nesse entrelaçamento luminoso, compartilhando com os benfeitores espirituais que nos assistem, que nos sustentam, essa irradiação de carinho, de bem-estar, de amizade. Agradecemos a esses corações generosos toda a sustentação que nos dão todos os dias de nossa existência. Juntos a ele, buscamos a figura maior de Jesus, coração que envolve a terra em vibrações de paz, de equilíbrio, de alegria, de saúde, de esperança. Juntos ao coração do Mestre nos sentimos mais fortalecidos e amparados. Através do seu Evangelho luminoso, podemos palmilhar uma estrada colorida e florida de aprimoramento. E juntos ao coração do Mestre, agradecemos a Deus nosso Pai pela dádiva da vida, pela oportunidade deste momento, desta existência, deste dia, por tudo aquilo que somos, por tudo aquilo que em seu nome um dia seremos. Graças a Deus. E assim, companheiros, como dissemos, vamos fazer hoje uma reflexão e o nosso tema de hoje é a morada da esperança. Onde é que será que a esperança mora, reside? Onde será a casa da esperança? Mas antes nós vamos contar uma breve história, uma história que vai nos favorecer a nossa reflexão. Por volta do ano 331 depois de Cristo, nasceu uma menina chamada Mônica, ao norte da África. Mônica teve uma infância, uma juventude bastante direcionada à religiosidade cristã. E ela por si já tinha também essa espiritualidade dentro dela. Então ela aderiu bastante aos princípios cristãos. Por volta dos 16, 17 anos, ela se casou, como era hábito na época, se casou com um rapaz que
os pais escolheram. Isso era uma postura da época. E esse companheiro tinha um temperamento bastante difícil, mas Mônica, dentro da paciência, da resignação, levou bem o matrimônio. E desse matrimônio nasceram 3 filhos. 2, Mônica não teve que se preocupar muito, mas o mais velho, esse exigia muito de Mônica. Ele era um rapaz extremamente inteligente, mas que bem jovem já começou a desviar o seu caminho nas noitadas, nas bebedeiras, nas conversas sem muito sentido. Nós sabemos bem como é, não é? E distante desses princípios religiosos cristãos que Mônica abraçava com tanto fervor. Como essa mãe se preocupava. Aliás, não é a destinação das boas mães se preocuparem com os filhos, principalmente aqueles filhos mais difíceis, digamos assim. Aqueles filhos que trazem aqueles aprendizados, aquelas situações que necessitam maior esforço para serem sobrepujados. Mônica orava todos os dias por esse filho e chorava muito. Chorava porque considerava o filho perdido para Deus. Ela procurava todas as igrejas, os templos, os conselhos dos padres, dos bispos, para que pudessem auxiliá-la. E assim foi, por várias décadas, acompanhando o desenvolvimento intelectual desse filho, que se tornou um teólogo, um filósofo posteriormente, que dava aulas de retórica na Itália, mas que continuava apartado desse caminho da religiosidade que a mãe tanto queria e que continuava a ter uma vida assim pouco regrada. Um dia, ela era tão conhecida que ela foi mais uma vez ter um conselho do bispo e ele lhe disse: minha filha, não é possível que ele se perca depois de tantas lágrimas. Então, ela era bastante conhecida pelo seu fervor, pela sua oração. E aí, chegou um ponto em que tanto que essa mãe pediu, tanto que ela aconselhou, tanto que ela envolveu esse filho, que ele começou a realmente a pensar naquilo que ela lhe dizia. E em dado momento, ele se converteu. Ele se converteu à doutrina cristã. Depois de 30 anos que essa mãe chorava e orava por esse filho, ele se converteu à doutrina cristã. E ele hoje é conhecido como Santo Agostinho. Nós lembramos de quem é, não é? Ele é considerado um dos maiores doutores da Igreja Católica. E o seu nome está grafado no Evangelho segundo o Espiritismo, em muitas das mensagens que nós estudamos no nosso dia a dia. Então, vejamos, queridos, essa mãe por 30 anos perseguiu esse ideal de reencaminhar esse filho. E ele se tornou um dos grandes teólogos, um dos grandes doutores, um dos grandes influenciadores do cristianismo, seja dentro da Igreja Católica, protestante, como dentro da doutrina espírita. O que teria acontecido se essa mãe não tivesse se devotado tanto a esse filho? Talvez ele tivesse atingido o seu objetivo da mesma forma, mas nós observamos algumas características nessa mãe que estão presentes em muitas das mães que nós conhecemos, que vocês conhecem, muitas de vocês. E por que não dizer os pais também? No caso de Agostinho, o pai pouco ajudou. Ajudou
na questão intelectual, mas não na questão da religiosidade. Mas quantos pais também não se dedicam assim aos seus filhos? De inúmeras formas, através do trabalho, através do exemplo. Mas há duas qualidades primordiais em Mônica que existem em muitos pais. Um deles, a fé. Essa convicção de que é possível alcançar um objetivo. Essa confiança de que é possível avançar neste caminho que se deseja, para o bem, para a melhoria, para o aprimoramento. Essa mãe, como outras tantas, como outros tantos pais, através da fé que alimentam em si, vão favorecendo os seus filhos naquilo que podem, cultivando nesses filhos os preceitos verdadeiros do bem viver, do bem-estar, da fraternidade, da solidariedade. Essa fé que dizem os espíritos superiores é uma fé humana, na sua convicção de que nós podemos alcançar determinado objetivo, de que nós temos a potencialidade dentro de nós para alcançarmos os nossos objetivos. E na fé divina, na fé junto à espiritualidade superior, a Jesus, a Deus, sabendo que a vontade divina acontece nas nossas vidas e que se nós estamos juntos a ela, se nos submetemos a essa vontade divina, fazendo sempre a nossa parte, jamais seremos desamparados, jamais estaremos isolados, marginalizados. Essa fé que Jesus nos dizia que se fosse do tamanho de um grão de mostarda, ela seria possível de transportar as nossas montanhas. E nós sabemos bem que não são as montanhas físicas, nós sabemos que são as montanhas das nossas limitações, das nossas inquietudes, das nossas grandes dificuldades. Para a Mônica, Agostinho era uma montanha que tinha que ser trabalhada, que tinha que ser favorecida através do seu próprio sacrifício para que ele despertasse. Muitas vezes as situações vêm na nossa vida para o nosso despertamento e, por que não, para testarmos as nossas próprias convicções e a nossa fé. Será que ela reside em nós? De que forma? Já temos a fé do grão de mostarda? Já temos a capacidade de confiar, de acreditar e continuar trabalhando por um momento melhor? Hoje nós vivemos um momento bastante diferente da nossa existência. Um momento onde a maioria de nós, nesta existência, nunca passou uma situação dessa. Onde nós precisássemos rever as nossas posturas, os nossos hábitos, tivéssemos que tolher a nossa liberdade diária, que muitas vezes não damos valor, não é verdade? E, no entanto, nos propicia um contato maior com as pessoas que vivem conosco, um contato, um tempo para ligarmos para alguém, para nos comunicarmos de uma forma mais tranquila, para desenvolvermos as nossas tarefas num ambiente de casa ao qual não estávamos acostumados, a rever tudo aquilo que nós temos de bom e que necessitamos cultivar de bom. E a fé nos permite esse cultivo, esse alimentar, esse combustível que vai permitir que nesse momento, um momento difícil, onde muitos de nós se preocupam com a saúde, a nossa saúde, a saúde do nosso semelhante, dos nossos entes queridos,
ela vai permitir que nós continuemos trabalhando, que nós continuemos fazendo a nossa parte, que nós continuemos confiando na nossa potencialidade, na potencialidade humana e na vontade de Deus em nossas vidas. Uma outra qualidade que Mônica desperta em nós, e que muitas mães e muitos pais e muitas avós, enfim, é a persistência, a perseverança. Perseverar na busca dos seus objetivos. Persistir na busca dos seus objetivos. Vejam, essa mãe permaneceu 30 anos aguardando que o filho se comovesse, que o filho entendesse que aquele caminho que ele seguia não era o melhor caminho para ele, era um caminho de dissolução. E, no entanto, ela o chamava a um caminho mais reto, onde ele poderia utilizar as suas faculdades de uma forma plena, como o fez. Essa perseverança. Muitas vezes nós começamos as coisas e desistimos facilmente. Não vai dar certo, não adianta mesmo, é necessário muito esforço e eu não estou com essa sustentação, eu não me sinto fortalecido para isso. Será? Será que alimentarmos a perseverança dentro de nós não é uma forma de nós nos fortalecermos interiormente para todos os embates que nós temos no exterior? E eles são muitos, e são desafios que se apresentam às nossas vidas, que parecem por vezes obstáculos intransponíveis, as montanhas que Jesus falou. E, no entanto, quando nós vamos trabalhando, nós vamos perseverando, nós vamos buscando fazer o melhor naquela situação, nós percebemos que a montanha vai se aplanando, que aquilo que era tão grande, que parecia enorme, já não se faz assim tão gigantesco na nossa vida, que aquilo vai sendo condicionado de uma outra forma e nós somos capazes de suplantar aquela dificuldade, aquele obstáculo nesse momento. Então, meus amigos, é necessário a crença, a convicção e a perseverança. É necessário que nós estejamos fortalecidos através da fé e da perseverança, para que nós possamos avançar sempre, cada vez mais. E além disso, a fé e a perseverança são dois alicerces que vão nos favorecer a construção da casa da esperança. E onde essa casa da esperança será construída? Ela será construída dentro de nós. Ela estará fincada dentro de nós. É ali que nós vamos encontrar os ingredientes, através da fé e da perseverança, para continuarmos a esperar, para termos a paciência de aguardar, para termos a convicção e a persistência de que algo vai chegar. Será que é possível nós continuarmos vivendo sem termos esperança? Será que é possível que os campos continuem a florir, que as árvores continuem a frutificar, que os pássaros continuem o seu bailado, sem a esperança
da sustentação da criação divina em nossas vidas, essa providência que nos alimenta, que nos fortalece e que, se nós percebemos, a cada dia nos dá demonstrações de esperança. E como é que vai a nossa esperança? Como é que vai a construção da casa da nossa esperança no nosso interior? Nesse momento que nós passamos, como dissemos, um momento único nesta existência, muitos de nós acabam desanimados, acabam abatidos, acabam cansados e acabam, como dizemos, muitas vezes entregando os pontos, se tornando depressivos, se tornando pessimistas, negativos. Então é necessário que nós alimentemos essa esperança dentro de nós. É necessário que nós voltemos os nossos esforços para a esperança, para dar essa oportunidade para nós que a esperança nos traz, de aguardar, de sermos mais pacientes, de continuarmos o nosso trabalho, aguardando melhores dias, porque eles virão. Nós sabemos que todos os nossos aprendizados são de ordem transitória até que nós possamos aprender aquilo que necessitamos. São coisas pequenas, são coisas maiores, mas que acontecem na nossa vida por um motivo, para nos impelir à transformação, para nos favorecer na nossa mudança. E que mudança é essa? A mudança de um homem velho para um homem novo, como diz o Evangelho. A mudança onde as limitações muitas vezes preponderam sobre as qualidades que ali se encontram abafadas. E as qualidades são exatamente as virtudes, como dissemos, a fé, a perseverança, a própria esperança. Então é importante que nós possamos continuar dentro de nós, nos envolvendo, nos fortalecendo para termos a esperança, para termos esse alimento dentro de nós que permite que nós possamos aguardar o melhor sempre. E ele virá porque a nossa destinação é a alegria, é a felicidade. Essa é a destinação do bom pai para os seus filhos. Que eles se tornem pessoas de bem, que eles sejam felizes, que eles vivam bem, num bem-estar, traduzido por paz, por equilíbrio e por harmonia. E se nós, pais e mães da terra, queremos isso para os nossos filhos, o que não desejará, qual não será a vontade de nosso Pai maior? O Pai da alegria, o Pai do amor, da sabedoria infinita, da misericórdia que nos recobre a cada momento da nossa existência e que se traduz em esperança todos os instantes da nossa vida. Lembremos disso. Cultivemos a esperança. Cultivemos a casa da esperança nesta morada, no nosso íntimo, no nosso interior. Ela deve viver em nós. E nós devemos alimentá-la, alimentando sempre a fé, a perseverança, para que elas nos tragam a possibilidade cada vez maior de alimentar a esperança, de fazê-la residir dentro de nós de uma forma perene, ou seja, para sempre essa esperança em nossas vidas. Nós agradecemos muito mais uma vez esta oportunidade e vamos nos despedindo, pedindo aos bons amigos espirituais que possam nos envolver nesse momento,
agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos com Ele, a oportunidade com que Ele nos brinda de nos envolver nesta esperança. Os ensinamentos do Mestre são uma esperança diária em nossos caminhos. E agradecemos a Deus nosso Pai, pedindo as suas bênçãos a cada um de nós, aos nossos lares, aos nossos familiares. Que a sua misericórdia infinita possa envolver a todos nós, a toda a humanidade, para que saiamos mais saudáveis, mais fortalecidos deste aprendizado. Continuamos, Pai, confiando em Ti, agora e sempre, graças a Deus.